Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você conosco para mais uma aula da Revista de Jovens. Hoje nós abordaremos a lição de número 6, mas antes de mais nada, se você não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, seu comentário e se você se sentir à vontade, compartilhe essa aula com mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus, dos ensinos da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de nada, pegue a sua Bíblia, que nós usaremos muito a nossa Bíblia Sagrada, a nossa revista Escola Dominical. Pegue o seu bloco de anotação, a sua caneta e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos lá? Hoje, como eu disse, nós falaremos sobre a lição de número 6, que traz como título Jonas, Deus ama quem você detesta. Eita, que título forte, não é mesmo? O texto do dia se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz da seguinte forma: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. A síntese da revista nos diz da seguinte maneira: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto para perdoá-los, desde que eles se arrependam de seus pecados. O texto do dia, ou o texto bíblico melhor, se encontra no livro profético de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Mas como nós estamos sempre sugerindo e incentivando vocês, vamos ler o livro do profeta Jonas, não é mesmo? Para esta lição, o estudo desta lição, para nós estarmos aqui fazendo o subsídio teológico da revista da Escola Dominical de Jovens, eu li todo o livro do profeta Jonas e como foi gostosa essa experiência. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pregações a respeito do profeta Jonas. Quem sabe alguma dessas pregações foi com o título Jonas, o profeta fujão. Não é mesmo? Quem sabe você já ouviu muitos hinos, muitos cânticos, muitos louvores que trataram e retificaram a respeito da história do profeta Jonas. Eu tenho certeza, porque Jonas é um dos profetas mais pregados, mais ilustrados, principalmente quando falamos em congressos de missões, em trabalhos evangelísticos. Então, será fácil hoje falarmos a respeito de Jonas, porque você já tem um pano de fundo de quem foi Jonas, a história desse personagem, alguns acontecimentos que envolveram a vida do profeta Jonas. Então, no nosso primeiro tópico, traz justamente o nome de Jonas. E como vocês podem ver no slide ao lado, que irá passar, a pergunta que se faz é: Tiago, então, peraí, antes de mais nada, quem era Jonas? Ora, Jonas era filho de Amitai, que fazia parte da tribo de Zebulon. Vale a pena ressaltar que a tribo de Zebulon ficava na região ali de Nazaré. Portanto, os judeus na época de Jesus estavam enganados. Eles estavam precipitados quando questionaram que nenhum profeta tinha surgido de Nazaré. Isso nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, principalmente Natanael falando que não havia surgido nenhum profeta daquela região de Nazaré, da Galileia, mas eles estavam enganados, porque Jonas era sim um profeta daquela região, da tribo de Zebulon, filho de Amitai, e vale a pena ressaltar isso. Jonas também, ele não é um profeta que começou a sua história no seu livro profético, porque quando nós lemos o livro do profeta menor Jonas, nós achamos que a história de Jonas começou ali, e na verdade não começou no seu livro profético.
Segundo a passagem bíblica do livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas já havia profetizado a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel. Aquela foi uma profecia muito agradável de Jonas entregar, porque Jonas, antes mesmo do profeta Amós, antes mesmo do profeta Oséias, que nós já estudamos, Jonas havia profetizado para Jeroboão II a grande prosperidade que a nação de Israel passaria. Então imagina Jonas entregando aquela mensagem profética de porta aberta, de prosperidade, de bênção, e o povo de Israel só aqui recebendo: eu recebo Jesus, eu recebo Deus. Toda vez que nós recebemos uma palavra profética, e a palavra é de prosperidade, a palavra é de porta aberta, a palavra é de bênção, a gente fecha os nossos olhos, e quando a palavra profética acaba, a gente fecha as nossas mãos e falamos: eu recebo em nome de Jesus. Por quê? Todo mundo gosta de uma palavra de prosperidade. Todo mundo gosta de ouvir uma palavra de porta aberta. Todo mundo gosta de ouvir uma mensagem que traz coisas boas, que traz bênçãos espirituais, bênçãos materiais. E além de aquele que recebe gostar, Jonas também estava se alegrando em entregar uma mensagem de prosperidade. Porque além de Jonas ser extremamente nacionalista, conforme o seu livro nos mostra, o profeta, quando entrega uma mensagem de porta aberta, de bênção, ele é bem visto, ele é bem recebido. E foi dessa forma que Jonas se sentiu. Deixa eu abrir um parêntese. O fato de Deus ter escolhido Israel não significava que ele havia desprezado as demais nações. Nós precisamos deixar isso claro. E o livro do profeta Jonas, que daqui a pouco nós falaremos melhor sobre ele, é um livro que ilustra de forma muito excelente a respeito disso. Porque Deus havia sim escolhido a nação de Israel, mas não havia desprezado as demais nações. Fecha parêntese, volta para a profecia de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25 do profeta Jonas. Então concordamos que Jonas já era profeta, que Jonas já tinha uma história. Desse modo, profetizar sucesso do seu povo e pátria era algo que Jonas desejava. E desejava tanto que Jonas foi bem acolhido. A sua mensagem se tornou popular. A sua mensagem se tornou bem aceita naquele meio por aquele povo. Como eu disse, quem não gosta de receber uma mensagem de porta aberta, de prosperidade, de coisas boas? E de fato, a mensagem profética de Jonas no reinado de Jeroboão II se cumpriu. E nós já falamos lá em Amós, quando estudamos, lá em Oséias, quando falamos sobre Oséias e o seu período histórico, o seu tempo profético, que a nação de Israel realmente viveu um tempo que nós denominamos até mesmo como o tempo do ouro, como o período do ouro. Foi esse tempo, esse período que Jonas profetizou. Então Jonas viu a sua profecia se cumprir. A prosperidade geográfica de Israel chegar, a prosperidade política de Israel acontecer. Só que tem uma coisa: o problema, que assim como nós estudamos em Amós e Oséias, é que essa prosperidade anunciada por Jonas levou o povo a distanciar de Deus. O povo teve a prosperidade é bom, só que quando a prosperidade sai do nosso bolso e invade o nosso coração, aí não é agradável, não é boa. A prosperidade é bom quando está nos rodeando, quando está perto de nós, quando está no nosso bolso, mas quando o dinheiro, a prosperidade sai do bolso e invade o coração, ela se torna maldição para nós. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A prosperidade aconteceu, só que em vez de ficar apenas no exterior, entrou dentro do coração de Israel. E foi nesse
nesse contexto histórico, em pouco tempo depois dessa profecia se cumprir, a prosperidade vir, o tempo do ouro chegar, surgiram o profeta Amós e Oséias para conclamarem, proclamarem, irem contra a rebeldia e levar uma mensagem de arrependimento ao povo de Israel. Então, olha cá, nós percebemos que Jonas já tinha a sua história como profeta, que Jonas não era um anônimo, porque Deus só chama uma pessoa que tem uma história. Deus não vai chamar uma pessoa que não construiu as suas histórias. Talvez a história não seja tão conhecida pela sociedade, pela igreja, pela comunidade, mas todo profeta, antes de ser chamado por Deus, tem uma história. Uma história com Deus, uma história de trabalho para a sua igreja, uma história de serviço para a comunidade aonde ele está inserido. Deus não chama ninguém sem história. E Jonas tinha a sua história, mas como um profeta popular, como um profeta para o seu povo, como um profeta de porta aberta. Só que agora entra uma outra história. E nós podemos ver aqui no nosso segundo tópico, que traz como o título, a experiência do profeta. E eu vou pedir para pular mais um slide e traz bem quem eram os ninivitas ou os assírios, pois sabemos que a cidade de Nínive é a capital, ou era a capital da nação assíria. E é importante nós falarmos sobre os assírios e darmos início a essa fala, porque nós veremos bastante a respeito desse povo, que por certas vezes guerrearam contra Israel, invadiram Israel por muitas vezes e deram muitas dores de cabeça para a nação de Israel. Olha, os assírios eram pessoas terríveis, os ninivitas eram um povo terrível. Por quê? Olha, eles tinham o costume de decepar as mãos, as orelhas, os narizes dos seus inimigos. Então, quando eles iam guerrear, quando eles voltavam da guerra com êxito, com vitória, com cântico de um povo vitorioso, eles pegavam os seus inimigos e decepavam as orelhas, as mãos, as unhas, os narizes, vazavam os olhos dos seus inimigos e esfolavam todos os seus inimigos vivos. E existem algumas tradições da historicidade que dizem que os assírios enterravam os seus inimigos ainda vivos. Dá para perceber que esse povo é terrível. Imagina um povo que esfola os inimigos vivos, que decepam as mãos, as orelhas, os narizes e vazam os olhos, até mesmo as crianças eram queimadas. De tamanha crueldade que esse povo tinha, eles desconheciam a palavra misericórdia. E quando Jonas olhava a experiência do profeta, olhava para esse povo, dizia assim: opa! Jonas não aceitava o fato de pensar que Deus poderia amar um povo a quem ele detestava. Mas pensa, coloca no lugar de Jonas, como deveria ser terrível você olhar para um povo e ouvir a voz de Deus dizendo: vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas sabia que Deus era misericordioso, piedoso, bondoso e que se o povo se arrependesse, Deus perdoaria aquele povo. Existe uma tradição antiga que diz que Amitai, que era o pai de Jonas, foi morto pelos ninivitas. Presta atenção nisso, eu vou repetir. Há uma tradição antiga que diz que Amitai, o pai de Jonas, foi morto pelos ninivitas. Israel sempre viveu guerras contra os assírios. Senaqueribe, por exemplo, era assírios. Inúmeros inimigos do povo de Deus eram nativos de lá. Aí no texto que eu estou lendo, que é um livro da enciclopédia de personagens bíblicos do pastor e professor mestre Mateus Soares, diz o seguinte: a existência dessa tradição, que Amitai, o pai de Jonas, foi morto pelos ninivitas,
pode nos propor uma nova explicação lógica sobre o porquê Jonas recusou ir profetizar contra Nínive. Durante muito tempo foi defendida a ideia que Jonas recusou ir até a Nínive apenas pela maldade dos ninivitas. Mas existe outra opção de interpretação, envolvendo os sentimentos de Jonas, que também nos explica a recusa do profeta. O que o pastor Mateus Soares e mestre Mateus Soares está nos ensinando através do seu livro A Enciclopédia Bíblica dos Personagens, de A a Z, é que ele está dizendo, além do povo ser mau e a interpretação que muitos vêm seguindo, que Jonas não queria ir apenas porque o povo havia essa maldade no seu coração e eles não tinham misericórdia, que havia uma outra tradição antiga, que falava que o pai de Jonas, Amitai, ele poderia ter sido morto por causa dos ninivitas. E a recusa de Jonas era justamente uma recusa também sentimental, porque Jonas trazia aquilo em seu coração, aquela flor das emoções, aquele flor dos sentimentos de lembrar que o seu pai havia sido morto pelos ninivitas, que agora Deus estava querendo exercer misericórdia e ele muito bem sabia disso. Porém, é apenas uma tradição. Nós não precisamos descartar tudo, mas precisamos ouvir e assimilar. Se nós tivéssemos tempo e esse tempo fosse nos dado, nós poderíamos comparar isso. Quando olhássemos lá no capítulo número 4, o último capítulo do livro profético de Jonas, e teríamos talvez um ponto a mais para essa tradição. Mas como nós não temos um tempo hábil para explicar, para destrinchar essa tradição, compararmos com os textos bíblicos, então fica aí para a sua reflexão e fica um gostinho para você pesquisar ainda mais sobre esse assunto. Então, a partir de agora, estamos falando em todas essas lições que é bom que você leia o livro de cada profeta que nós estudarmos. E eu tenho certeza que você vai ler o livro do profeta Jonas. São apenas 4 capítulos e é uma história fantástica de se ler. Então, quando nós passamos esse slide, a partir de agora, nós iremos olhar cada capítulo de uma forma não tão aprofundada, mas nem superficial também. Por exemplo, pegue a sua Bíblia aí. Vamos para o capítulo 1. O texto vai dizer assim, olha, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu anotei, eu já falei para vocês que eu gosto de rabiscar a Bíblia, de anotar algumas coisas, eu circulo que me chama a atenção, outras coisas eu puxo uma setinha, escrevo uma interpretação que eu tive, uma iluminação do texto bíblico, e assim eu vou estudando a palavra de Deus. Para esta aula, então, eu estudei o livro base da Revista Escola Dominical, eu li a nossa revista e a nossa lição por algumas vezes, e eu também fui na Bíblia e li todo o livro do profeta Jonas. Primeiro capítulo, primeiro versículo diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Perceba que a maldade desse povo, os ninivitas, eram tamanha que havia subido a malícia daquele povo até a Deus. E Deus falou assim: chega de tamanha crueldade, chega essa falta de misericórdia que esse povo tem. E Deus diz: tem um basta, eu vou enviar Jonas até a grande cidade de Nínive para clamar contra ela. Só que tem um porém. Jonas é um profeta de porta aberta, de prosperidade, de bênção. Só que agora, a incumbência que Deus estava dando, a responsabilidade que Deus estava ortogando na vida do profeta Jonas era: Jonas, agora não é prosperidade, agora não é porta aberta, agora não é bênção, agora é mensagem de juízo, é mensagem de arrependimento. E Jonas falou assim: profetizar porta aberta, tudo bem. Profetizar bênção é bom demais.
Mas Deus conta com os profetas que trazem a mensagem de Deus, independente de qual seja a ordem e a palavra que vem dos céus. Jonas só recebeu a incumbência porque o texto diz: e veio a palavra do Senhor. Dá um conselho para você, posso dar? Não ouse exercer o chamado de Deus sem antes a palavra do Senhor te alcançar. Diz o texto então que Jonas se levantou, mas foi para fugir. Foi para ir embora da direção que Deus estava lhe propondo, ele foi na direção oposta. Porque o versículo 3, que Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Aí vale a pena nós falarmos que Tarsis representava o lugar mais longe possível de casa. Ficava localizado cerca de 4.000 quilômetros de Jope. Basicamente, o fim do mundo para a visão daquela época. E nós vemos isso lá em Isaías capítulo 66, que nós vemos que para aquela época, a cidade de Tarsis era praticamente o fim do mundo. Tarsis era o lugar mais distante possível, onde os navios fenícios poderiam levá-lo. Onde os navios fenícios, as embarcações fenícias, poderiam distanciar Jonas do propósito e da obediência de Deus. Além do mais, Tarsis ficava numa direção oposta à ordem divina. Você está notando isso? São coisas que enriquecem o nosso conhecimento bíblico. Enquanto Nínive ficava ao oriente de Israel, Tarsis estava no ocidente de Israel. Eram direções opostas. Era como se Jonas estava dizendo: se o Senhor me mandar para o sul, eu vou para o norte. Se o Senhor me mandar para a direita, eu vou para a esquerda. Se o Senhor me mandar para lá, eu vou para cá. Jonas estava fugindo da obediência de Deus. Mas diz o texto que ele achou um navio lá no porto de Jope que ia para Tarsis. E ele pagou a sua passagem. Jonas tinha dinheiro. Jonas tinha aquisição. Ele pagou e entrou naquele navio. Só que diz o texto que Jonas entrou nesse navio e Deus, versículo 4, mandou um grande vento. E fez-se uma grande tempestade. Então presta atenção aqui comigo. Deus falou com o vento obedeceu. Deus falou com o mar obedeceu. De repente, nesse grande reboliço, nesse grande vento, nessa grande tempestade, o navio começou a se quebrar. O povo que estava no navio começou a jogar as suas bagagens para fora, para aliviarem o navio. Só que nada adiantou. De repente, quando Jonas estava dormindo, o povo lançou a sorte. E a sorte caiu que Jonas era o culpado. O povo chegou até a Jonas e falou assim: como é que você dá conta? Uma tempestade dessa, o povo desesperado, todo mundo clamando, gritando aos seus deuses, e você aqui dormindo. Aí Jonas levanta, o povo diz assim: quem você é? Ele disse: eu sou crente, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus do céu que fez o mar e a terra seca, versículo 9, e eu temo ao Senhor. Ele teme, mas ele estava desviado do propósito de Deus. Aí diz o texto assim, que os homens chegaram e falaram assim: então clame ao seu Deus. Por que está acontecendo isso? Aí Jonas disse: a culpa é minha. Então você percebe que a culpa daquele navio ter rachado é de Jonas. Mas eu li esse texto algumas vezes e eu descobri que, na verdade, a culpa é do capitão daquele navio, que deixou Jonas entrar na sua embarcação. Tem vezes na nossa vida que surge uma grande tempestade e que a culpa é nossa, que deixamos Jonas entrar na nossa vida. Amizades que não condizem com a vontade de Deus, relacionamentos que não condizem com o plano de Deus na nossa vida. E são pessoas que entram na nossa embarcação e causam uma grande tempestade. Aí Jonas diz: o culpado sou eu. Aí Jonas fala: é só me lançar no mar e tudo vai se acalmar. Só que aí o povo tenta ver de tudo, fazer tudo possível e não adianta nada. O problema é que às vezes Deus nos dá uma ordem, nos mostra o problema e nós queremos negociar com o problema. Nós queremos negociar com aquilo que Deus já disse: joga fora, exclui, bloqueia, faz isso e aquilo, e nós queremos negociar. Até que o povo disse: não dá mais. Jogou Jonas no mar
e de repente o texto diz que veio um grande peixe e engoliu Jonas. O grande desafio aqui não é Jonas ter sido engolido. O grande milagre não é Jonas ter sido engolido pelo grande peixe. O grande milagre é Jonas ficar vivo dentro do grande peixe. Algumas pessoas vão dizer assim, Tiago, mas não é uma baleia? Não, o texto não vai falar sobre baleia. A palavra hebraica empregada no texto é dag, correspondente para grande peixe, e não determina o tipo de animal que está envolvido. Por isso, no grego, a palavra ketos também não identifica esse animal. A versão bíblica que traduziram por baleia, como você pode ver lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 40, traduziram de forma precipitada. O descuido não é não é da inspiração, mas sim da tradução. Porque tanto a palavra hebraica dag, quanto a palavra grega ketos, não identifica o animal que engoliu Jonas. Fala que é um grande peixe, mas não identifica o tipo de animal, o nome específico daquele animal, mas fala que foi apenas um grande peixe. Mas hoje nós sabemos que realmente pode, uma baleia chamada cachalote, se eu não me engano, que ela consegue engolir sim um ser humano vivo. Aliás, na história já houve registro de pessoas que foram engolidas por um grande peixe, no caso uma baleia, e sobreviveu. Olha, os registros oficiais, eu estou lendo, do almirante britânico, conta-nos a história de James Bartley, um marinheiro britânico de um navio baleeiro que foi engolido vivo por uma baleia e sobreviveu em 1891. Diz a história que uma baleia, ela levantou-se para respirar lá na superfície e bateu de frente com o navio. Esse navio foi a pedaços e algumas pessoas desapareceram. Entre essas pessoas, James Bartley. Depois de cair ao mar e ser engolido pela baleia, foi dado como morto por todos. No outro dia, os marinheiros encontraram o corpo morto da baleia flutuando na superfície. O mamífero foi preso e cortado em pedaços. Quando perceberam que surgiu um movimento no interior do estômago da baleia. E quando abriram, adivinha quem era? James Bartley, que sobreviveu, foi engolido, mas sobreviveu àquela situação. Agora vale ressaltar que muitos historiadores dizem assim, Jonas não é um livro verídico. Jonas não é um livro que nós falamos que é 100% verdadeiro. Alguns historiadores dizem até mesmo que o livro do profeta Jonas é um livro fictício, que é apenas uma ficção, uma história que não existiu. Tiago, mas você acabou de falar de um registro que houve de uma pessoa. Não é por isso que nós vamos acreditar que Jonas é verdadeiro, que a história de Jonas é verídica. Isso é um adendo, é um acrescento de nós confiarmos na veracidade da palavra de Deus. Porém, nós acreditamos que Jonas e a sua história é verdadeira porque sabemos que foi inspiração divina. Além do mais, se Jonas fosse uma história fictícia, de ficção, de papo furado, Jesus estaria mentindo quando ele comparou a história de Jonas, quando ele falou sobre a veracidade da história de Jonas. Quando Jesus fez essa comparação, porque Jonas, ele é o antítipo de Jesus Cristo. Então presta atenção. Por muitos que falam, historiadores, que são ficções, a história ou as histórias contidas no livro profético de Jonas, nós acreditamos. E o comentarista da revista Escola Dominical, Israel Trota, ele afirma dizendo que a história de Jonas é sim verdadeira, que a história de Jonas é sim verídica. E nós cremos na ação sobrenatural de Deus para com o seu povo, a ação miraculosa.
Então diz o texto que quando Jonas é lançado no mar, um grande peixe engole Jonas. Nós entramos então no capítulo de número 2. E diz então que Jonas elevou uma palavra de oração. Eu vou pedir para que passe um slide, porque nós agora entramos no capítulo número 2. E diz o texto então, versículo 1, e orou Jonas ao Senhor. Você percebeu que até agora Jonas não havia orado? Só que o fato do grande peixe ter engolido Jonas, Jonas agora vai orar. Porque tem situações que Deus permite em nossas vidas, que é apenas para nos levar à oração. Que são apenas para nos levarem ao centro da vontade de Deus. Tem pessoas que estão vivendo fugindo. Aí Deus prepara um grande peixe chamado desemprego para você voltar a orar. Um grande peixe chamado isso e aquilo que você entende que eu estou falando, para você orar ao Senhor. Aí Jonas começa a dizer na sua oração: nas entranhas do peixe. Eu até coloquei uma imagem que ilustra bem isso, ó. Aqui é como se Jonas estivesse dentro das entranhas do peixe. Jonas começa a dizer: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Tiago, mas ele estava no inferno? Não, mas é como se tivesse. Porque Jonas olhou para um lado, olhou para o outro, só via escuridão, só via água para lá e para cá se movimentando, o cheiro fétido, aquela, me permita essa expressão assim, bem informal, aquela caatinga, aquele cheiro, aquele odor terrível. E Jonas olha, só via escuridão, ele encostava, era resto de peixes, era restos marinhos, de algas. E ele falou assim: eu estou no inferno, porque é terrível esse lugar, é nojento, é fétido, é escuro, o cheiro causa náuseas em Jonas. E Jonas disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, e Tu ouviste a minha voz. Alguém vai dizer: Tiago, mas ventre de peixe é lugar para orar? Nenhum lugar é proibido de oração. Todo lugar é um lugar de oração, se você orar nesse lugar. O texto, a revista de apoio vai dizer, esse texto ensina-nos que até mesmo os lugares mais inusitados são apropriados para a oração. Tem gente que não ora quando tudo está bem, mas vão orar no ventre de um peixe, no ventre da aflição, no ventre da angústia. Quando tudo vai de mal a pior, as pessoas começam a orar. E são aqui que as histórias dessas pessoas começam a mudar. São aqui que as histórias dessas pessoas começam a ser transformadas. Jonas começa a se arrepender. Jonas começa a dizer: oh Senhor, me dê uma oportunidade. O versículo 4 diz: lançado estou diante dos teus olhos. Oh irmão, eu me emociono demais. Os irmãos já estão acostumados comigo que eu sou desse jeito, né? Mas Jonas estava dizendo: ninguém está me vendo, mas os teus olhos me veem. É como o salmista diz: se eu for para o lugar mais alto, ali tu vai me encontrar. Se eu for para as profundezas do oceano, ali o Senhor estará. Jonas foi para o ventre do peixe. Quando ele chegou lá, ele descobriu que Deus estava olhando ele. Ei, professor da escola dominical, ei, aluno, ei, obreiro, ei, moça, ei, jovem que me vê nesse momento, Deus está dizendo para vocês: não adianta você continuar fugindo, não adianta você continuar se escondendo, porque Deus não desiste de você, Jonas. Deus não desiste de você. Se você mudar de cidade, se você chegar lá, você vai encontrar com Deus. Quando você mudar de igreja, chegar na igreja e dizer: agora eu vou ficar quieto, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me oferecer carne. Quando você chegar lá, os olhos de Deus estarão te vendo e você dirá, igual Jonas: lançado estou diante dos teus olhos, porque eu tentei fugir e encontrei o Senhor. Eu fui para lá e encontrei o Senhor. Eu fui para o navio, o Senhor estava lá. Eu fui para o ventre do peixe e eu acabei me encontrando com o Senhor. Aí ele diz: todavia tornarei a ver o templo da sua santidade.
Aí ele começa a falar, você vai ler mais a respeito disso. Então diz o versículo 10 assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então você perceba que Deus tinha falado com o vento, Deus falou com o mar, agora Deus falou com o peixe, e ainda Jonas não havia obedecido à voz de Deus. Só que quando Jonas é vomitado em terra, ele não foi na terra de Nínive. Não, porque lá nem existe praia. Nínive não existe praia. Quando você olha o mapa, Nínive não é uma cidade costeira, não é uma cidade que dá ali com a praia, não, com o mar, não. Jonas foi colocado em terra firme a mais ou menos 800 quilômetros de Nínive. Ele estava sujo, fétido, mas no caminho até a terra firme, até aonde Deus havia lhe indicado, a grande cidade de Nínive, ele foi se limpando e ele foi sendo tratado por Deus. Porque às vezes, antes de Deus fazer através de você, Deus vai tratar primeiro com você. Deus vai tratar em você para depois fazer através de você. Então, às vezes você está dizendo: Tiago, Deus me prometeu uma Nínive, mas eu estou 800 quilômetros distantes. E Deus está dizendo, é Deus preparando você. É Deus trabalhando em você, em cada quilômetro é Deus trabalhando em você. Em cada metro é Deus trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Vale um glória a Deus por isso? Se você acredita nisso, escreve no comentário: glória a Deus, eu creio nessa palavra. E agora nós vamos para o capítulo de número 3, que fala justamente sobre a pregação de Jonas. Diz o texto que então veio a palavra do Senhor, versículo 1, a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Tem gente querendo pregar alguma coisa que Deus não disse. E o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta, ele prega, ele profetiza e ele entrega somente aquilo que Deus lhe disse. Então diz o texto que levantou-se Jonas, versículo 3, e foi até a grande cidade de Nínive. A 3 dias de caminho, começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava. Já que pregação foi de Jonas? Não mais que 7 palavras. Jonas pregava assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra no hebraico subvertida é o mesmo significado da destruição de Sodoma e Gomorra. Então Jonas estava pregando sem misericórdia. Jonas estava pregando com fogo em suas palavras, dizendo: vocês vão morrer. 40 dias e acabou. 40 dias e o fogo desce. 40 dias de destruição vem. Era isso que Jonas estava pregando. Aí entra aquela situação dos ninivitas sendo pessoas maldosas, cruéis, terríveis, e aquela tradição antiga que fala sobre o pai de Jonas. E você vai pesquisar a respeito disso, e você vai ver muitas outras interpretações e tradições. Mas essas 2 tradições são as mais fiéis que hoje os estudiosos têm como as principais tradições e mais confiáveis para a interpretação bíblica. Só que o versículo 5 diz que quando o povo ouviu a pregação, deixa eu abrir um parênteses, a cidade de Nínive era uma das maiores cidades da época. O fundador dessa cidade era Nimrod. Lembra aquele Nimrod lá de Gênesis, dos capítulos iniciais, se eu não me engano, capítulo de número 10 de Gênesis, depois você pode confirmar isso. Nimrod, um caçador cruel diante dos olhos de Deus, uma pessoa terrível. Ele foi o fundador de Nínive. Então Nínive herdou essa maldade do seu fundador. E quando Jonas está pregando nessa grande cidade, Jonas não está pregando em cada centímetro, ele foi nos grandes centros, nos lugares de tumultos e pregou a mensagem de juízo. E o povo, ouvindo essa mensagem, diz o versículo 5, creram, proclamaram jejum, vestiram-se panos de saco, desde o maior até o menor. Aí o versículo 6 que nos chama a atenção. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive,
e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Arrependimento é isso. É quando a gente sai do trono. É quando a gente levanta do trono, tira as vestes do pecado, cobre-se de pano de saco mostrando arrependimento e assenta-se nas cinzas. Se ele sentou na cinza é porque o trono ficou vazio. É como numa interpretação, numa conjectura para nós, arrependimento é quando saímos do centro da nossa vida, sentamos na cinza do arrependimento e deixamos Deus governar o trono da nossa história. Quando deixamos Deus governar a nossa vida. Oh, glória a Deus! É quando deixamos Deus tomar o lugar que é dele, por excelência, o trono do nosso coração. Só que Jonas, quando pregou, quando ele disse ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ele foi o único pregador da história que torceu para que a sua mensagem não desse certo. Eu nunca vi isso. Todo pregador que prega, eu como pregador pela misericórdia e bondade de Deus, toda vez que eu prego, eu vou pregando: Jesus, usa-me, Jesus. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Abre a porta da mensagem, da palavra. Eu vou pedindo para que Deus honre a mensagem. Mas Jonas, quando pregou, ele disse assim: ó, brincadeira, apenas um sinal para você descontrair um pouco. Mas, Senhor, dê errado. Eu não quero que dê certo, não. Jonas pregou torcendo para o fracasso da sua mensagem. Só que mesmo ele torcendo para o fracasso da mensagem, a mensagem teve 100% de sucesso. Porque diz que toda a cidade creu e se arrependeu. Jonas foi o único pregador que teve 100% de êxito na sua mensagem. Às vezes a gente prega para 1000 pessoas, a porcentagem é pequena de pessoas que aceitam e entendem o chamado de Deus. Só que Jonas pregou não mais que 7 palavras e teve 100% de sucesso. E isso levou Jonas a ficar frustrado. Porque Jonas queria que tudo desse errado. Só que, na verdade, tudo deu certo, por causa da bondade e misericórdia. O versículo 10 diz que é o texto do dia. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E agora nós vamos para o capítulo de número 4, que é quando o descontentamento de Jonas se revela, se aflora, e Deus fala com Jonas. Versículo 1. Mas desgostou-se de Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, não foi por isso? Eu falei, por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia, diz o texto, versículo 2, que Tu és Deus piedoso, que Tu és Deus misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que Te arrependes do mal. Jonas não queria a salvação daquele povo. 3 motivos. Primeiro, porque Jonas, nós falamos que ele era nacionalista, e que ele acreditava só na sua nação, mas não acreditava no perdão de outras nações. Segundo, porque aquele povo era maldoso, terrível, nós já falamos. E terceiro, há uma grande possibilidade da tradição do pai de Jonas ser verídica. Jonas não queria e disse: eu sabia, eu conheço o Senhor. Tu és Deus bondoso, misericordioso, piedoso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal, ou seja, perdoa. Aí ele diz: eu peço-te, pois, o Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está vivendo uma bipolaridade sentimental e emocional. Alguns historiadores dizem que Jonas estava à beira de uma depressão, porque nesse mesmo capítulo, Deus faz nascer uma aboboreira. Só que aí Jonas se alegra. Aí diz o texto assim, essa aboboreira deu sombra para Jonas, a fim de livrar Jonas do enfado, do sol caustigante. E o versículo 6 diz: e Jonas se alegrou com extremo por causa da aboboreira. Ele fugiu. De repente ele se arrependeu no capítulo 2, no capítulo 3 ele prega, no capítulo 4 ele fica totalmente angustiado por sua mensagem ter dado certa.
agora ele fica extremamente alegre. Jonas está vendo uma bipolaridade. E tem fases da vida que é assim. Tem fases que você amanhece triste, no entardecer você está alegre e no anoitecer você está numa depressão. Cuidado. A boboreira ouviu a voz de Deus. A tempestade, o vento e o mar ouviu a voz de Deus. O peixe ouviu a voz de Deus. Só que Jonas estava ainda teimoso, relutante para ouvir a voz do Senhor. Eu escrevi aqui: os ninivitas, a planta, o verme, o vento, a boboreira obedeceram a Deus, mas Jonas ainda recusava-se a obedecer o Senhor. E diz então que veio um grande vento. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, está falando do bicho, e a secou. E de repente aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. Esse vento oriental é um vento quente. É um vento que, segundo a meteorologia, a historicidade da época, chegava a 44 graus caustigante. E quando Jonas sentiu esse vento, o bichinho que Deus mandou lá comeu a boboreira e o vento veio secando a boboreira, Jonas ficou no sol. Aí Jonas falou: eu quero morrer. Melhor é morrer do que viver. Aí o Senhor então disse, nós encerramos aqui. Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Porque a boboreira tu não fez nada, Jonas. E mesmo assim morreu. Mas se esses, aí diz o Senhor, tivesses compaixão da boboreira, o qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. O último versículo do texto e do livro do profeta Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão os mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E nós encerramos no tópico de número 3, que diz da seguinte forma, a lição do livro. Passe mais um, por gentileza, e nós encerramos na lição e no título dessa lição, ou dessa revista da lição de número 6, que diz: Deus ama quem você detesta. Deus continua perdoando. Deus continua alcançando o mais vil pecador, o mais desprezível homem. Deus continua exercendo longanimidade, benignidade, piedade, perdão. E quando essa pessoa, de forma sincera, de forma arrependida, se lança ao Senhor, Deus é fiel para perdoar até mesmo as pessoas que achamos que merecem a pior das condenações. A frase bandido morto, bandido bom é bandido morto, não é uma frase cristã. Essas pessoas que querem a morte de pessoas desprezíveis, de pessoas cruéis, só porque detestam, não é papel do cristão. Porque nós cristãos somos pessoas que fomos resgatados, mesmo que nós éramos homens terríveis, assim como Paulo diz, eu o pior de todos, mas Deus me salvou. Mas Deus teve misericórdia, assim como teve misericórdia de Paulo, teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia da sua vida. Oh, aleluia! E eu termino dizendo, Deus ama, mesmo as pessoas a quem detestamos. Que a bondade, a misericórdia, a benignidade, a piedade, a longanimidade alcance não só a nossa casa, não só a nossa cidade, não só o nosso estado ou país, mas que Deus alcance todas as nações e que traga salvação e arrependimento, até mesmo aos piores ninivitas, aos piores homens, que Deus traga perdão e salvação de vida. E assim nós acabamos a nossa lição, e eu tenho uma mensagem para você que está me ouvindo. De uma maneira muito carinhosa, eu trago esta reflexão para você. Não adiante fugir, porque aonde você for, Deus estará. E Deus não desiste de você, assim como Ele não desiste das nações, dos povos e dos piores pecadores. Deus abomina os pecados,
mas Deus quer salvar os pecadores, assim como salvou a minha vida e como a sua vida. E então nós terminamos a lição do profeta Jonas. Eu tenho certeza que essa aula enriqueceu muito a sua vida, assim como enriqueceu a minha vida. Não esqueça de ler a revista, de ler o livro do profeta Jonas. São apenas 4 capítulos, será de muita valia para a sua vida, e o meu desejo é que Deus prospere os teus caminhos e que a tua chamada, o teu ministério seja profícuo e próspero em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.